Vovó Cici, pra mim, assim, foi um presente mesmo. Primeiro porque eu já acompanhava de longe e todas as vezes em que ela esteve no meu terreiro, eu não estava. E aí, por coincidência do destino, depois de já ter pontuado, tipo, eu quero muito trazer vovó Cici, ela apareceu na minha casa de axé. E aí quando eu vi, eu tava fazendo xirê, e aí quando eu olhei, eu, vovó Cici, aí tocou pra eu chamar, eu fui correndo ali e bati cabeça, tomei a bênção, e só depois que fui visitá-la pra poder fazer o convite. E aí, pra mim foi um momento assim muito mágico, foi uma conexão muito mágica, porque ela é uma contadora de história. E o nosso encontro também foi marcado por isso. Vovó Cici, primeiro ela me olhou, ela não lembrou de mim da roça, mas ela virou e disse, você é de Oxumaré. E aí eu, sim, sou de Oxumaré. Aí a gente conversou, conversa vai, conversa vem. Em algum momento eu falei que era da Casa do Mensageiro. E aí ela, é aquele Oxumaré que eu vi e me emocionou muito porque ela trouxe um ponto de algo que eu não conheço. Ela falou que viu Oxumaré e que Oxumaré levou ela pro Benin. E aquilo pra mim assim foi num lugar de, nossa, o seu santo me levou pro Benin. Me lembrou os orixás que eu vi no Benin, a maneira com que ele se move, a maneira com que ele dança. Eu nunca vi os orixás no Benin, nunca vi os oduns que circulam por lá, mas foi de um lugar de me abraçar e dizer assim, ok, eu pertenço sim àquela terra. Tem uma mais velha que viu coisas naquele lugar, que identificou em meu orixá dentro do meu terreiro. É isso. Ela é encantadora. Ela nasceu para fazer o que ela faz. E ela faz muito bem. Então não tenho como falar sobre provérbios, sobre a nossa história, sem trazer vovó Cici. Vou pedir para a senhora falar um pouquinho da senhora, se apresentar. É bom você fazer perguntas, sabe? Porque eu tenho um problema para falar de mim. É? Ah, tem. Se você perguntar, se apresente, eu tenho o hábito de dizer Nancy de Souza, Cici 4 letras. Sou carioca, nascida no Rio de Janeiro, nasci em 1939, no auge da Segunda Guerra Mundial. Eu me chamo Nancy, porque no dia que eu nasci, a cidade portuária de Nancy foi toda bombardeada pelos alemães. E nessa mesma semana nasce a minha prima, que chama-se Nice, porque a cidade foi toda bombardeada ao mesmo tempo. Então ficou Nice e Nancy. Se ela estivesse aqui agora, ela teria 82 anos. A minha vida, ela começa realmente, para mim, acontecer depois que eu me inicio no culto de orixás. Da parte de orixá aprendi no candomblé e na parte de contar histórias de orixá aprendi com meu pai Fatumbi, que era um babalaô, e que me deu ferramentas para poder eu entender. Quantos tempos nessa mesma história, né? Quantos tempos na vida da senhora? Eu acho que o primeiro momento de manifestação de orixá eu teria 8 anos, entre 8 e 10 anos, e até hoje ele se manifesta na minha vida, nas pessoas que eu conheço, nas coisas que eu aprendo e por aí vai, né? É. Tempo olha o tempo a pérola, tempo que engana Zambi, tempo de Gangazumbá. E o tempo vai, hoje ele está novo, amanhã, ontem ele foi velho e amanhã ele será mais novo. Por isso que quando a pessoa me pergunta, vovó, como você está hoje? Hoje eu estou mais nova do que ontem e mais velha, não, eu estou mais velha do que ontem e mais nova do que amanhã. Quanto tempo o tempo tem? Para eu te dizer quanto tempo o tempo tem, eu precisaria de tempo para poder contar o tempo que o tempo tem. Porque eu perguntei ao tempo, o tempo que o tempo tem. Não é? Tem essas coisas.
Tudo com tempo tem tempo. O tempo só não é bom para quem não sabe esperar. Não é? Tem gente que diz assim, o mundo gira. Isso é de quando era moderna. O mundo gira e o tempo voa. O mundo gira e o tempo voa. Essas coisas dos antigos, né, que tinha essas conversas. Gente, como o tempo, ele é tão rápido que a gente deve aproveitar o tempo como se fosse nosso último dia. Vamos aproveitar, preencher aquelas horas, né? Da hora que a gente levanta à hora que a gente dorme, vamos preencher com coisas boas, muito rápida. Vamos preencher, para não morrermos com culpa. Entende? Porque tudo que a gente tiver tempo e o tempo nos permitir, a gente deve fazer. Eu penso assim, tudo que você puder, tudo que você puder, não deixe para depois, faça logo. Sim. Entendeu? Porque amanhã, porque pode não ter um amanhã. Eu sou muito fatalista. Entende? Sou muito fatalista. Às vezes é a mesma história, mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Né? Mas vale um pássaro na mão do que dois voando. Entendeu? Tem outros. Tem mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Tem, como eu já falei, não deixe para amanhã. O que pode fazer hoje, faça já. Porque às vezes numa fração de segundo você pode morrer. Sim. Entende? Esses são os ditados antigos, da qual a gente, muita coisa eu fui esquecendo, porque eu fui sendo taxada de mal criada. Porque cada vez que me dizia uma coisa, eu tinha um ditado para dizer. Mas isso não deveria ser considerado uma riqueza? Para os antigos, não. Para os antigos, não. Quer ver uma coisa? É uma coisa muito comum, eu escutava muito. Deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. Quando a pessoa precisa de você, toda hora ela está lhe incomodando. Uhum. Mas tem uma hora que ela vai arrumar uma pessoa que faça o que ela quer, diferente de você, ou melhor que você. Aí já vai criar situações com a outra pessoa. Esquece que um momento você serviu, você ajudou. Aí a gente diz, deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. E você já viu o jacaré como se bate? Quando ele está num lugar seco, ele perde toda a mobilidade, ele perde todo como se diz, a rapidez, tudo dele. Uhum. Ele, quando está num lugar seco, ele se torna lento. Entendeu? Ele tem as patas curtinhas. Curtas e lentas. Ele não vai conseguir fazer uma coisa que ele faz dentro d'água rapidamente. Por isso se diz, deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. Você vai sentir dificuldade mais tarde, vai me procurar e não vai me achar. Entendeu? Eu fico pensando, vovó, como a senhora estava falando da questão de passar, né? De a gente aprende e enquanto o outro fala. O quanto a gente perdeu por causa da oralidade, né? Que nossa tradição é totalmente oral. O quanto a gente perdeu principalmente também por gente não prestar atenção naquilo que estava ouvindo, não prestar atenção naquilo que estava ali presente na frente, não conseguir captar. Porque tem coisas que a gente pega e troca, e tem coisas que estão sendo ditas ali, mas as pessoas não estão prestando atenção, não estão atentas, né? E eu vejo muito isso, por exemplo, na cultura de Itãs, das cantigas, nos ditados, nos oriquis, nos provérbios, o quanto tem dito ali pra gente e principalmente os mais novos não absorvem aquilo. Você está certa. E outra coisa, quando você diz, não presta atenção às vezes numa história, não presta atenção às vezes numa cantiga, não presta atenção às vezes numa comida,
não presta atenção na hora de rezar, não presta atenção em certos costumes que haviam antigamente antes de deitar, entendeu? Então, são coisas que vai se esquecendo a partir da modernidade. Vovó, e qual é a diferença entre ditados e provérbios? Bom, geralmente o ditado, ele fala de um defeito da pessoa, às vezes ele despreza a pessoa e às vezes a pessoa fica conhecida por um apelido, uma coisa que bota. Agora o provérbio não. O provérbio, minha filha, é para se aprender. Bom, hoje não veremos o final dessa história. Vovó Cici, nossa Bá, nos contou muitas histórias que tiveram que ficar de fora desse episódio. Após horas de conversa, que precisaram ser reduzidas em minutos, todos os equipamentos e telefones celulares descarregaram. Mas os saberes e as nossas histórias, assim como na vida, continuam sendo compartilhados por nossas mais velhas.